Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, Robótica para Crianças. Aqui, você, pai, mãe, tio, avós, professor, terapeuta, psicólogo, enfim, se você trabalha com crianças, esse é o canal correto para que você desenvolva projetos de robótica com elas. Tá? Então esse é o objetivo aqui do canal, ensinar você desenvolver projetos de robótica com crianças para ajudá-las no desenvolvimento delas e combater os problemas e transtornos que existem em alguns casos. E no vídeo de hoje, nós vamos trazer esse seguinte tópico aqui. Seu filho só vive no celular? Descubra como a tecnologia pode ser a ponte para reconectar sua família através de projetos práticos e envolventes de Arduino, IoT, Internet das Coisas, e robótica. Então a grande pergunta é, o seu filho, ele só vive no celular? O que fazer? Você já não aguenta mais, não é? É todo dia, o dia todo no celular. E qual deve ser a solução? Se você está com este problema, eu quero ajudar você trazendo a solução para ele. Tá? Então vamos lá. O desafio de hoje. Muitas famílias enfrentam o mesmo dilema. Filhos mergulhados nas telas e pais sentindo que perderam espaço na vida deles. Cada dia parece que você se afasta um pouquinho mais. Não é maldade da criança. O mundo digital oferece estímulos rápidos, desafios constantes e conquistas imediatas que capturam toda a atenção. Não podemos negar que as telas, as redes sociais, os jogos é um problema se não usado da forma correta. E muitos pais sentem essa dor, o pai e a mãe, porque não consegue participar ativamente, não consegue ter um espaço na vida dos filhos. O filho que você gerou, o filho que você amamentou, o filho que você cuidou, o filho que você deu tudo para ele e você está perdendo ele. Você deu tudo e você está perdendo o mais importante, que é ele. Então, é muito importante entender que esse afastamento não é intencional da criança. A criança ela não diz assim, eu vou ficar longe do meu pai. Eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe. Não é isso. É porque o mundo digital, ele, infelizmente, nesse sentido, oferece estímulos rápidos. E esses estímulos rápidos, quando encontra a criança e o adolescente, faz com que a criança fique presa na tela. Né? Os desafios constantes faz a criança ficar presa na tela. As conquistas imediatas faz a criança ficar presa na tela. Então eu preciso ter uma alternativa para isso. Eu preciso vencer esse desafio. O que eu devo fazer? O que você, pai, mãe, tio, avó, deve fazer? A verdade é que ninguém te conta. O problema real não é o celular em si, mas falta de alternativas igualmente interessantes para fazer juntos. Então, a rede social, os reels, os shorts, enfim, os vídeos curtos, os jogos, eles trazem muitas alternativas criativas, envolventes, que têm um viés psicológico por trás de engenharia social, né, com os gatilhos mentais para manter as crianças presas mesmo, tá? Porque mais tempo de tela, mais o criador de conteúdo ganha mais. Como eu devo criar uma alternativa para que o meu filho ele deixe um pouquinho a tela, né? Deixe a tela. O que é que eu devo fazer? Então, existem alternativas, mas eu preciso saber criar essas alternativas em paralelo. Eu não posso chegar para a criança e dizer, sai da tela, sai da tela, sai da tela. Não, eu preciso. Ele vai sair da tela e vai para onde? Ele vai sair da tela, tudo bem, vai para onde? Você, pai, você, mãe, você, professor, precisa criar uma alternativa mais interessante para ele. E crianças se conectam quando existe um desafio criativo e algo para construir juntos. Por que não você usar a tecnologia como a ponte e não como inimiga da conexão familiar? Por que não você não utilizar a tecnologia como aliada
e não como inimiga. Você precisa estudar tecnologia, você precisa aprender tecnologia. Então, isso é muito importante. Não é que a criança quer. Eu, pai, mãe, professor, tio, avó, preciso criar alternativas que sejam interessantes também. E eu tenho uma alternativa para você. O Arduino é a ponte tecnológica. O Arduino é a plataforma de prototipagem eletrônica que permite criar projetos incríveis de forma acessível e tecnologia de verdade. Mão na massa e exatamente o que seus filhos amam. Mas dessa vez, com você junto. Então preste atenção. Você vai fazer junto com o seu filho. Os seus filhos, as crianças gostam. As crianças gostam. As crianças gostam de construir coisas juntos. As crianças gostam de colocar a mão na massa. E você vai estar do lado delas. Elas vão gostar. Elas vão amar. Vocês vão criar projetos incríveis. Você vai desenvolver tecnologia junto com seu filho e ele vai gostar. Ele gosta disso. Experimente fazer isso. E por que o Arduino funciona? Primeiro, fala a língua das crianças. É tecnologia moderna, programação e eletrônica, tudo que atrai essa geração digital. Então a geração de hoje, ela gosta de tecnologia. É uma geração que nasceu dentro da tecnologia. Projetos com Arduino trazem resultados imediatos também. Em um projeto rápido, você vai ver um LED acendendo. Você vai ver um motor girando. Você vai ver sensores funcionando. Você vai ter, a criança vai ter um aprendizado real, porque desenvolve a lógica, a criatividade, a resolução de problemas e pensamento computacional. Então o Arduino, ele é fácil de usar, é fácil de construir projetos, é acessível, é barato, fala a língua deles. O Arduino transforma o complexo em simples, o difícil em fácil, o inacessível em acessível, o chato em agradável. Então eu quero dizer a você, use projetos de robótica com Arduino com seus filhos. Faça esse teste. Internet das coisas. O que é IoT em casa, né? Primeiro, IoT, Internet das coisas, é conectar objetos do dia a dia à internet para torná-los inteligentes. Com Arduino, você pode criar projetos práticos que transformam a casa em um laboratório de inovação. Você pode usar sensor de temperatura para monitorar os ambientes. Você pode usar sistema de irrigação para criar sistemas automáticos que cuidam das plantas da família. Você pode controlar luzes pela internet e criar ambientes personalizados. Gustavo, como é que eu faço isso na prática, Gustavo? Como eu desenvolvo a robótica na prática com os meus filhos? Primeiro, a robótica ela combina mecânica, eletrônica, programação, criatividade. Então é um projeto perfeito para pais e filhos trabalharem lado a lado, resolvendo desafios e celebrando cada conquista. Sabe aquele sabadão que você gostaria de estar junto com seu filho, mas ele não quer? Por que você não faz algo diferente? Por que você não traz uma atividade diferente? E aí você vai utilizar o planejamento para definir como vai ser esse projeto, a montagem, conectando os componentes, os motores, os sensores, as partes mecânicas. A programação vai escrever o código que vai dar vida ao robô e testar. Tudo vocês vão fazer juntos. Vocês vão ver o robô funcionando e vão fazer ajustes juntos. Isso é muito bom. E a inteligência artificial? A IA não é só para grandes empresas, não é só para Google, não é só para OpenAI com ChatGPT, não é só com a Microsoft, mas você pode usar a IA de forma acessível. Com Arduino e sensores simples você pode criar projetos que aprendem e tomam decisões, introduzindo conceitos de machine learning de forma prática e divertida. Sabe por quê? Porque a geração de hoje tem que saber IA. A geração de hoje tem que saber IA. E você pode usar diversas aplicações aqui, como IA, com reconhecimento de voz. Eu tenho um projeto de robótica com inteligência artificial. Enfim, eu tenho vários projetos que você pode estar incrementando. Gustavo, eu quero começar hoje. Qual é o projeto com Arduino que eu posso fazer com meu filho? Você pode fazer um projeto de um LED, semáforo, um sensor de porta que alarma e emite o som quando alguém abre a porta, um medidor de distância
e um carrinho controlado, seja pelo celular, seja pelo infravermelho, enfim, tem várias opções que você pode fazer com o Arduino. E deixa eu dizer uma coisa para você, é fácil. Gustavo, quais são os benefícios? Quando você desenvolve projetos de robótica com Arduino com seus filhos, você tem benefícios além da tecnologia. Você tem a conexão emocional, vocês vão construir memórias e histórias juntos, fortalecendo o vínculo familiar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O tempo está se passando, o teu filho está crescendo. O que você está fazendo pelo seu filho? Quais serão as memórias que vocês vão ter? Como o seu filho vai lembrar de você? Apenas como alguém que chega cansado do trabalho, com dinheiro, com a feira? Isso é pouco. O mais importante é a conexão emocional. Trabalhar é importante? É. Sustentar a casa é importante? É. Colocar a comida, colocar todo o recurso que a casa precisa é importante. Mas mais importante que isso é você estar perto do seu filho. É você ter essa conexão emocional com ele. Tá? Desenvolvimento cognitivo. Estimula lógica, criatividade, foco e resolução de problemas complexos. Então a robótica, ela desenvolve cognitivo para a vida. Talvez você diga assim, eu não vou ensinar robótica para o meu filho porque ele não vai trabalhar com programação. Mas desenvolve relacionamentos entre pai e filhos. Desenvolve o cognitivo da criança, preparando ele para a vida. Prepara ele futuramente, porque habilidades em tecnologias serão essenciais para o futuro profissional dele. Não tem para onde fugir. Então, por exemplo, hoje a informática não tem nem o que discutir. Se você não souber usar, você não fica empregado. Então, imagine daqui a 20 anos, né, em relação a IA. Eu digo daqui a alguns anos, mas enfim. Eu quero dizer para você que você precisa preparar seu filho. E sentir-se visto. Seu filho percebe que você participa ativamente do mundo dele. Tem pai e mãe que nem participa. Não sabe o que o filho está vendo na rede social, não sabe onde o filho está mexendo, não sabe de nada da vida do filho. E depois que o filho faz algo errado, quer reclamar, quer botar de castigo, quer privar o filho das coisas. É preciso correção? É preciso correção. Mas você é ausente, você não fica com seu filho, você não sabe porque ele errou. Você não esteve antes para preveni-lo do erro. E você agora só quer punir, porque você não participa mais do mundo do seu filho para entender, para ajudá-lo. Entendeu? Não é uma conversa e você ir embora que vai resolver. É você estar lá no dia a dia, dedicando tempo de qualidade. E a robótica é uma forma de você fazer isso. Não precisa ser expert, né? Já falei isso aqui. A maior preocupação dos pais é, mas eu não sei programar. E a boa notícia é que não precisa. Arduino foi criado justamente para iniciantes e vocês aprenderão juntos. Tutoriais simples. Existem milhares de guias passo a passo em português em cada projeto. Código pronto. Muitos projetos já têm um código disponível. E é só copiar e adaptar. E é uma comunidade ativa, né? Tem muita coisa na internet. Então não se preocupe com sua... Se você é leigo em robótica, em programação e tecnologia. O Arduino é fácil. Tem tudo na internet. Basta copiar e colar. Basta montar os projetos com seu filho e ver funcionar. Você vai gostar. Rimou, né? O que você precisa para começar? Você precisa, para começar a fazer projetos de robótica com o seu filho, de uma placa Arduino, cabo USB, protoboard, LEDs coloridos, resistores, jumpers, sensores básicos. Você vai investir em torno de 150 a 200 reais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você vai gastar uma vez só. Você vai comprar outros componentes, você vai ter esses componentes aqui, mas você vai cuidar bem deles e vai dar tudo certo. Tempo de qualidade redefinido. Quando vocês montam um robô, um semáforo, um sensor, vocês não estão só construindo o projeto, estão construindo histórias, memórias e conexão real. Então, o tempo de qualidade é o principal benefício que você pode desenvolver junto com seu filho através da robótica, porque o tempo de qualidade abre portas para diversas coisas. Primeiro é a conexão. Você entra no mundo do seu filho, você se conecta com ele. E depois tem os outros efeitos colaterais que você vai ter como pai, como mãe, e o seu filho vai ter também. Então,
o tempo de qualidade utilizando projetos de robótica com Arduino com seus filhos trazem muitos benefícios, constrói memórias, constrói conexões, histórias. Então faça isso. E eu assim, tem esses depoimentos aqui que são depoimentos fictícios. E é interessante que isso pode acontecer com você também. Você pode dizer assim: meu filho de 12 anos largou o videogame para montar projetos comigo. Agora temos um hobby e em comum conversamos muito mais. Ou você pode dizer assim: nunca imaginei que a programação pudesse ser tão divertida. Minha filha me ensina coisas novas todos os dias e nossa conexão está incrível. Então você pode falar isso. Mas você precisa ter uma iniciativa. Habilidades do século XXI. A robótica ajuda na programação, que é a linguagem essencial no mundo moderno, desenvolvida de forma natural e divertida. O pensamento crítico é muito valorizado também, que é analisar problemas, testar soluções e aprender com erros de forma prática. E isso aqui não é só para quem trabalha na tecnologia. Em todos os lugares estão exigindo pensamento crítico, mais ainda com a IA, porque hoje está todo mundo dependendo da IA, e as empresas querem pessoas que saibam criticar. E trabalham em equipe, colaborar, comunicar ideias, construir projetos juntos, fortalece habilidades sociais. Então você desenvolvendo a robótica com o seu filho, você vai estar dando habilidade para eles do século XXI. Quais, Gustavo? Programação. Quais, Gustavo? Pensamento crítico. Quais, Gustavo? Trabalho em equipe. Então, faça isso. E aí, conforme você vai avançando, você vai ganhando confiança, você vai criando projetos mais complexos, avançados. E você pode fazer na área de automação residencial, se você souber mexer até só com a parte de multimídia, né? Você mexer na eletricidade. Estação meteorológica, monitorando em tempo real, umidade, pressão e temperatura em tempo real. E braço robótico, controlado por servos motores. Então dá para fazer bastante coisa assim. Um impacto mensurável. Famílias relatam conversas mais frequentes e significativas quando passa tempo de qualidade com seus filhos, se desenvolve projetos juntos. 85% melhora na comunicação, 3 vezes mais de tempo de qualidade, porque tem um aumento do tempo dedicado a atividades conjuntas produtivas e interesse por atividades STEAM, que são crianças que desenvolvem paixão por ciência, tecnologia e engenharia. 92% ascende, né? Tem a má impressão da tecnologia e depois de fazer projetos de robótica passam a gostar. Comece sua jornada hoje, né? Se reconecte com seu filho, prepare-se para essa experiência, comece com um projeto simples, mesmo que você não tenha programado antes. Compre o kit, reserve um tempo, faça isso no sábado, no final de semana. Comece com um projeto simples que vai dar certo. Seu filho não precisa de menos tela. Ele precisa de mais. Ele precisa de mais de você. Ele precisa mais de você. Ele precisa mais do seu tempo. Ele precisa mais da sua companhia. O seu filho precisa que vocês estejam juntos. Não é só sobre tecnologia, não. É sobre você criar pontes, construir histórias, fortalecer laços para sempre. Para você ter um filho que no futuro diga assim: eu tive um pai presente, eu tive uma mãe presente. Com pouca coisa você já consegue fazer isso na sua casa. E com poucos dias você já vai ter a diferença. A conexão que você quer com seu filho está a um projeto de distância. Faça um projeto só que você vai ter o seu filho perto. Então é isso. Espero que você tenha entendido, gostado aqui do nosso vídeo. E se reconecte com seu filho. Esteja perto do seu filho. Desenvolva projetos de robótica com Arduino com os seus filhos. Vai dar certo, tá? Você não vai perder seu filho, não. Reconquiste o seu filho. Beleza? Valeu. Inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações, curta esse vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Abraços.